Gravando. Que nós, então, procuremos nos desligar o máximo possível das nossas preocupações cotidianas, que são justas, mas agora deixando-as nas mãos dos nossos mentores, nas mãos de Jesus, pedindo que cuidem dessas nossas preocupações e que nós possamos aproveitar bastante a troca de conhecimento e de informações que vamos ter. Aqueles que, porventura, não possam estar conosco hoje por motivos de força maior, que possam ser também envolvidos nos seus lares, seus familiares e entes queridos. E que a prece que Jesus nos ensinou sirva para iniciarmos os trabalhos desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em novas tentações e livrai-nos de todo mal, pois vosso são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Pessoal. Bem-vinda, Jussara e Jussara. Oi. Boa noite também. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Dê. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom ter todos vocês aqui em novo horário, né? Nossa, eu me perdi total, Jorge. A gente Perdi totalmente. A gente se acostuma com uma rotina, né? Mudou. Nossa. Até entrar no sistema, mas que legal. Espero que assim fique também mais confortável para todos, né? Dá um pouquinho mais de tempo para chegar. E a ideia é a gente ter a aula no mesmo forma como vínhamos tendo antes, né? Sem a pressão lá, né? Da entrega do Zoom, né? Que no caso era às 8h30, mas de qualquer maneira também a gente não quer estender demais, porque a gente sabe que tem outros compromissos na noite, né? Mas é um prazer estar com todo mundo aqui juntos e agradecer o Marco Antônio pelo trabalho aí de contactar, enfim, de viabilizar essa mudança. Muito bom. Hoje a gente começa mais um módulo, o módulo 5, que fala da comunicabilidade dos espíritos, né? E, se vocês recordarem, os últimos 2 módulos a gente tratou de Deus e depois a gente tratou do espírito, né? Dos espíritos. E, na verdade, isso aqui é um terceiro pilar da doutrina espírita, né? Então, Deus é esse primeiro pilar, a existência e a sobrevivência dos espíritos é o segundo, e um terceiro pilar é esse, é entender que o mundo espiritual e o mundo material se comunicam, né? Os espíritos estão lá nessa dimensão, mas que, na verdade, estão próximos de nós, né? Estão no meio de nós e hoje, por exemplo, já vamos falar da influência dos espíritos, né? Em todos os nossos atos da vida. Então, esse é o que nós vamos trabalhar hoje. Então, para começar, eu vou colocar até no chat as perguntas, que elas são um pouquinho maiores. Então, nem todas cabem, não coube tudo num slide só. Mas a ideia é a gente se dividir em 3 grupos, e aí tem 3 perguntas. A primeira é essa, então o primeiro grupo, a sala 1, fica com como distinguir se um pensamento que nos é sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito imperfeito.
A sala 2 fica com a pergunta 2, que fala sobre qual a relação entre a nossa conduta moral e a natureza da influência que recebemos dos espíritos. E, finalmente, a pergunta 3, que é: dizem os espíritos superiores que temos a liberdade de seguir os bons espíritos ou os imperfeitos. Isso a gente já classificou na última aula, né? Então, que procedimentos, então, devemos adotar para atrair a atenção dos bons espíritos? Eu estou terminando de postar isso no chat, então, se vocês podem consultar aí a pergunta, uma vez que a gente cria as salas. Alguma dúvida, comentário? Deixa eu ver aqui. Temos as salas. Só tirar esse pessoal aqui. Onde é que está o Marco também? Edson, Eu vou. você vai? Vou. Então, tá ótimo. Então, temos 3 trios. Beleza? Então, Não, um vai ficar, nós estamos, comigo somos em 10. Um vai ficar com 4. Não, são 12. vamos ver. Se alguém ficar de fora, a gente inclui. Então, tá bom. Surpresa aí. Vamos lá. Contagem regressiva. 3, 2, 1 e lá vai. É só apertar o join. Gravar aqui. O Zoom precisa desenvolver um sistema do host ficar como se fosse lá no Big Brother, ele ficar podendo ver tudo, né? Não. Quando vocês estão lá, eu não ouço. Eu só fico aqui desse lado. Muito bom, gente. Então, se a conversa estava boa, então teremos aí contribuições interessantes, né? Grupo 1, Fátima, Gilberta, Laila e o Rafa. Como é que a gente sabe se o pensamento que a gente recebe é de um bom espírito ou de um espírito imperfeito? Quem gostaria de elaborar? Eu começo, depois eles complementam, porque nós tivemos posicionamentos complementares aqui. Hein? Bom. Então, o que eu havia dito é que, se é um espírito bom, ele só vai nos sugerir pensamentos bons, né? A gente nunca vai receber uma sugestão de algo que não seja do bem de um espírito bom, né? Então, a gente pode saber que não é um espírito imperfeito se é um pensamento bom. Aí a Laila colocou um outro posicionamento. Fala, Laila. Oi, Laila. Não, eu só complementei, né? Mas eu acho que cabe aí, seria a resposta aí, talvez para a segunda pergunta, que nós estamos sob influência das nossas próprias intenções, né? Se as nossas intenções são boas, nós tendemos a atrair, né, espíritos bons. Sim. Se a nossa intenção não é boa, nós atraímos espíritos que não são bons, né? Então, que tem muita relação. Eu discordo disso, hein? Oi? Eu acho que eu discordo disso. Conta então, Fredo, o que você acha disso? Não, é o Fernando. Fernando, desculpa. Isso. Então, porque eu percebo, Jorge e Laila, que às vezes aparecem do nada e eu não preciso estar nem em ambientes. Estou na minha casa e eu tenho pensamentos que não são meus. Então, Sim, mas... não sei se só por você ter sentimentos bons, você vai estar tranquilo. Não sei se é tão simples assim, não. O ter pensamentos de outros, Fernando, isso que eu estou entendendo, ele pode sempre acontecer, né? O fato da gente estar com pensamentos bons não significa que a gente não vai ter outros pensamentos, né?
Mas, normalmente, se a gente está com uma sintonia positiva, a tendência é que a redondeza seja desse tipo, né? Também. Sim, não, concordo, Jorge. O que eu estou te dizendo é que, às vezes, aparecem pensamentos, ou vamos supor, algum pensamento que eu tenho certeza que não faz parte do meu, não é meu, entendeu? Aham, aham. Mas aí, justamente, ô Fernando, na minha interpretação do que eu estou entendendo que você está falando, aí entra justamente toda a leitura e o subsídio da noite, no geral, que é o seguinte: a influência dos espíritos desencarnados ou até encarnados conosco e entre nós. Agora, a pergunta, eu até achei essa pergunta, Jorge, bem fechada, né? Essa primeira pergunta, É muito rápida, né? eu achei ela fechada porque a resposta é sim, sendo um bom espírito, virão boas ideias e boas vibrações, então é um bom espírito. Se não, é um mau espírito. Aí a Lali complementou, e talvez aí é que possa ter deixado o Fernando com um pensamento aí, a Lali complementou no grupo, dizendo, mas se eu, né, o receptor, estou com o pensamento um pouco agitado e tal, então eu vou detectar ou vou estar mais ligado a um espírito imperfeito. Faz sentido também, foge da pergunta, mas faz sentido. E aí a gente estava justamente conversando isso. O texto dá subsídios para a gente entender, né, que através do fluido universal tem essa troca, através com esse fluido, que é o meio de condução, os nossos perispíritos vão trocando. Sim. Só que quando eu estava lendo o texto, no começo do texto, eu até fiquei preocupado. Eu pensei, bom, eu sou imperfeito, natural que eu vou ficar assediado por imperfeitos, uma questão de sintonia. E aí, nunca eu vou estar com os bons ou os melhores. E o próprio texto, ao seguir a leitura, esclareceu que não é assim. A gente está sempre em troca e os bons não nos abandonam, porque eles sabem da nossa condição. Então, não sei se fugir também do que o Fernando estava pensando, mas... Mas eu acho que vamos dizer, o raciocínio, né, o que a doutrina nos ensina vai por aí mesmo, né? É óbvio que na nossa condição, manter a sintonia altíssima todo o tempo é um desafio ainda, diria, para a maioria de nós, né? Se não todos nós. Então, óbvio, nós temos momentos de altos e baixos, né? Quantos momentos do dia a gente realmente está numa sintonia alta, né? Ou simplesmente está meio passivo, né? dando espaço para qualquer um, né? Mas é verdade, a gente sempre está recebendo sugestões e influência, né? Quando Kardec pergunta, né, se eles nos influenciam, eles dizem, olha, muito mais do que vocês imaginam, e às vezes até são eles que vos dirigem, né? Eles acabam nos conduzindo do jeitinho que eles querem que a gente vá. Opa! Tá bom. Mas eu acho que a gente fez já uma relação entre a primeira pergunta e a segunda. E a segunda, E aí, perguntando para o Alfredo, para o Fernando e a Jussara, então, como é que a nossa conduta moral, né, se relaciona com o tipo de influência que a gente recebe dos espíritos? É isso que a gente que já foi falado, né? Existe o mal e o bem estão por aí, né? O Fernando, quando a gente estava conversando, ainda falou dos ambientes, né? Por exemplo, se você vai para o bar beber, se você vai para um prostíbulo, tal, é certo que você vai estar cercado, é mais provável que você esteja cercado de maus espíritos, né? E aí
isso você corre o risco de ser influenciado por esse ambiente, né? Mas a gente falou também que o mal e o bom, o espírito, estão por aí, né? Então, você abre canais. Eu acho que a sua conduta moral abre um canal para que você seja influenciado tanto pelo mal quanto pelo bem. Né? E aí, pegando o gancho no que o Gilberto falou, nós somos, né, espíritos imperfeitos, mas os bons não nos abandonam, né? E aí é que fica essa balança e tem o livre-arbítrio, né? A imagem que me vem nisso que você está falando, Jussara, é aquela coisa de desenho animado, né? Que aparece um o diabinho e o anjinho, né? Isso tem mesmo. As duas influências, né? A quem que a gente vai dar atenção, né? É óbvio que o bom nunca nos abandona, né? Mas se a gente se entrega ao mal, obviamente, a gente não consegue, a gente fica menos suscetível às influências deles, né? É mais difícil chegar até nós a mensagem que eles querem produzir, né? O Alfredo, até quando a gente estava conversando, ele deu um exemplo quando ele estava lendo um livro num ambiente. Fala, Alfredo. Quer falar? Falo sim. Eu estava falando que o ano passado eu estava lendo um livro muito interessante, um livro espiritualizado, e o meu filho queria descer para a piscina, era época de férias e estava uma bagunça lá na piscina, e eu estava lamentando não poder ler o livro, né? Aí depois eu fiquei pensando, eu lembrei da frase do Emmanuel para André Luiz, né? Que o umbral é um estado de espírito. Então eu me concentrei no livro e consegui até me emocionar com o livro na piscina, apesar de estar tocando até axé, né, perto de mim. Né? Então, assim, acabei não deixando a influência me pegar, é isso que eu quis dizer, né? Mas, assim, sem dúvida, o lugar ele pode te influenciar, mas a nossa conduta, ele é o maior condutor, né, de uma influência do que até o próprio lugar, né? É aquele negócio, né? A oportunidade faz o ladrão, né? A falta de conhecimento liga o conhecimento dos espíritos imperfeitos, né? E os espíritos imperfeitos, eles são imperfeitos, né? Então, eles também têm os seus limites. Por isso que quanto mais moralidade, quanto mais conhecimento, estudo, né? E ligação ao mundo espiritual a gente tem, mais conseguiremos identificar essas influências, né? Para não deixar essa natureza nos conduzir, nós temos que nos conduzir, né? Nós somos espíritos encarnados, né? Nós temos que conduzir por nós mesmos, não com a influência desses espíritos, né? Sim. A escolha no final é sempre a nossa, né? Não importa o contexto, né? Me veio à cabeça agora uma passagem de Paulo, né? Que ele fala: se Deus é por mim, quem é contra mim? Quer dizer, vem de encontro, pelo menos eu percebo assim, com o que o Alfredo falou, é sintonia, né? E se a pessoa está sintonizada com pensamentos bons, Jesus, né, conviveu entre ladrões, entre todo tipo de pessoa e mantinha o padrão dele. Tudo bem, né? Guardado as devidas proporções, mas ele é um modelo. Então, se ele é um modelo... É isso aí. É isso aí. Eu acho que com isso a gente entra na terceira questão. Deixa eu ver aqui se passa. Aí é o grupo que foi um grupo que ficou grande aí, o Edson, Emerson, ID, a outra Jussara e a Selma, né? Então, se a gente tem essa liberdade de escolha, que a gente começou aqui com a colocação do Alfredo, então, o que a gente precisa fazer para atrair a atenção dos bons espíritos? Elas falaram tão bem, Jorge. Tipo torcer para o São Paulo, né, Edson? Eu vou deixar para elas falarem, viu? Ah, não. Vocês deram show, meninas. Eu só falei da reforma íntima. Isso é boa. Entendeu? O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar nos policiar ao máximo
para a gente não levar o nosso dia para o ódio, para a discussão, para a briga, num país tão dividido que a gente está tendo hoje, né? E exaltar o amor, né? A humildade, o perdão. Então, resumindo tudo isso, a gente tem que fazer a reforma íntima. A gente vai atrair os bons espíritos, né? É simples. Meninas, agora é com vocês. Complementem. Mas é um bom resumo, Edson. É difícil, né? Eu acho que isso captura... Não é fácil. Não é fácil. Aide, você está sem som, Aide. A Aide está sem som. Está sem som. Ah, que bom. Não é fácil a gente fazer, como a doutrina ensina, orar e vigiar, né? Então, é esse vigiar aí o tempo inteiro para você estar antenado, porque às vezes você tem até espíritos zombadores, né? Que eles são os ruinzinhos, mas eles se fazem de bonzinhos. Então, eu acho que a gente praticando, estudando, evoluindo, crescendo espiritualmente, a gente vai afinando, né? Como qualquer prática que a gente faça, quanto mais você pratica, melhor você fica. E aí você consegue, às vezes, discernir algumas coisas, né? Eu dei o exemplo de quando eu estava fazendo o curso, até na época que o Edson me dava aula também, que às vezes quarta-feira acontecia tudo, o trânsito era pior, eu saía mais atrasada, na hora de sair acontecia alguma coisa, mas depois eu fui percebendo, e numa aula que a gente teve, aquele dia eu queria comer uma feijoada, então, quer dizer, até policiar isso, todas essas atitudes vai fazendo com que a gente vai ficando mais perceptível e consiga definir um pouquinho mais. Mas eu acho que só consegue perceber essas diferenças realmente quem pratica, né? Quem tenta aprender e se aperfeiçoar. E eu acho muito difícil você não é fácil. perceber essa separação do que, às vezes, até, sei lá, o diabinho te tentou, né? Sempre parece que é mais forte do que o anjinho, né? E uma coisa que a Selma falou muito bem, que é não só as atitudes, mas a gente também policiar principalmente o nosso pensamento. Verdade. Porque é uma coisa que a gente não consegue, né? Muitas vezes. A gente pode até policiar a atitude, mas o pensamento, a gente está mal, né? Porque tudo começa pelo pensamento, né? Tudo começa pelo pensamento, sim. Tudo começa pelo pensamento. E isso que vocês estavam falando da primeira pergunta e da segunda, sobre a influência dos espíritos, né? Que a gente também estava comentando, que quando a gente adquire conhecimento, quando a gente começa a conhecer a doutrina e a gente tem consciência do quão importante é o nosso pensamento, a gente começa a mudar de atitude, sim. E essa mudança de atitude, eu vejo assim que nós acabamos, pela reforma íntima, doutrinando mais a nós mesmos do que aos outros, né? Porque se você está em vigia com seu pensamento e para você não entrar naquela sintonia do espírito não tão iluminado, se você está com raiva de uma pessoa, você, em vez de pensar em socar a cara daquela pessoa, você tem que se policiar. Isso quando a gente tem consciência, né? Porque antes, quando a gente não tem consciência, a gente pensa em socar mesmo e é um horror. Mas quando você tem essa consciência, você não pode mais agir como um ignorante. Então, quando você tem essa raiva, você tem que
pensar, mandar vibrações boas para essa pessoa. Então, a gente acaba se doutrinando mais a nós mesmos do que os outros. E aí a Ide falou, quando a gente começa a ter essa consciência, os outros não passam a não ter tanta importância também, aquilo de ruim que a pessoa faz. Porque você consegue manter um padrão e você consegue não se envenenar. Sei lá, por aí. Nossa, eu acho que vocês estão trazendo coisas muito, muito importantes, é isso mesmo. Se há uma coisa que eu aprendi no Espiritismo a dar importância, é o pensamento, né? A gente acha que pensamento é uma coisa assim muito íntima, né? Que só está ali dentro do nosso cérebro. E, na verdade, ele é uma coisa espiritualmente muito concreta, né? Ele se irradia, né? Então, é quase como um outdoor, né? Se a gente está ali... como é que se chama isso? Em inglês é broadcasting, né? Sim, é uma transmissão, né? Andando, é uma transmissão, né? Assim, Está transmitindo como sendo uma parabólica, uma antena, né? A gente está anunciando para o mundo espiritual o nosso estado de espírito, né? E é assim, né? Realmente, talvez na nossa situação, a gente ainda vai ter uma pontada de raiva, uma pontada de ciúmes, ou de inveja. Mas se a gente já tem essa consciência, como vocês falaram, que é o vigiar, né? Perceber que a gente está entrando nesse estado, trocar, né? Ou seja, substituir aquele pensamento por um outro que é construtivo, como a Jussara falou, né? Vibrar o bem, não desejar o mal. E aí a gente corta essa sintonia. Né? No mundo espiritual, semelhante anda com semelhante. Né? Eu já falei, né? Corintiano com corintiano, palmeirense com palmeirense. Né? Então, se a gente quiser atrair a atenção dos bons espíritos, tem que torcer para o time certo. Né? Os santos, né? Pois é. O nome já diz, santos. Posso dar Mas a Ide falou uma coisa muito interessante aí, das coisas que acontecem quando a gente está começando alguma coisa nova, né? No caso do dia da reunião dela, tempo do Edson ainda, né? Anos atrás, acontecia coisas impossíveis, né? Tudo para barrar. Ela citou uma coisa interessante, as ideias são jogadas na cabeça da gente, muitas vezes, para a gente ver ideias dos nossos hábitos normais do dia a dia, que há hábitos que a gente pode perfeitamente se policiar, falar, mas eu preciso disso aí, realmente. Ela falou, eu queria comer uma feijoada. Então, depois ela caiu na real e falou, mas por que eu tenho que comer essa feijoada se eu tenho uma aula muito importante hoje? Então, são essas coisas que a gente deve estar sempre na mente para o que é mais importante para nós num determinado momento. Certo? Isso é uma das coisas que podem barrar uma continuidade para uma coisa mais importante. Ao longo... desculpa, alguém estava falando, aí eu vou ficar. É só isso que eu queria falar. Pode falar. Ao longo de todo mundo falando, me ocorreu aquela passagem, né, do Emmanuel para o Chico. As três coisas que o Emmanuel falou que o Chico tinha que fazer, né? E eu acho que vem de encontro a isso aqui, né? Para manter sintonia, para a gente manter bons pensamentos, tem que vigiar, mas fora o vigiar, a gente tem que criar disciplina, aquela disciplina de, eu falhei, não vigiei direito, tudo bem, não tem problema. Disciplina de virar e se observar e falar, bom. Então, realmente, né, me veio forte isso, assim, né? Me veio até a cena do filme. O Emmanuel apareceu para o Chico falando disciplina. Três coisas, né? Disciplina, qual é a próxima? Disciplina, qual é a próxima? Disciplina. Ou seja, e olha, Emmanuel era um disciplinador, na dúvida, né? Ele trazia em rédea curta, né? Então, assim, e até voltando no que o Alfredo falou, assim, o que a gente está alimentando a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, né? Se a gente se alimenta com porcaria, a gente vai estar cheio de porcaria internamente, né? Então, buscar as leituras que são mais elevadas, olhar programas que sejam realmente construtivos, né? Às vezes a gente quer ver o noticiário, mas se aquele noticiário está muito
muito para baixo, desliga aquele treco, né? Porque aquilo ali nos leva para um lugar, a gente fica com raiva, e aí o político isso, e a gente fica com vontade de apertar o pescoço de alguém, né? Então, tudo isso é cuidado que a gente tem que ter para ter a sintonia correta, né? Lembrando que hoje a gente está vivendo um momento que a gente foi relembrado a exaustão da necessidade da higiene física, não é? Nunca lavei tanto a mão na minha vida. Usar máscara e etc. e tal, para que a gente não se contamine, né, com os vírus, com as bactérias, ou que seja lá que está aí no mundo, né? Mas a gente se esquece que, tão importante como a higiene física, existe a higiene mental. Então, o que é a higiene mental? É esse vigiar e orar, né? É perceber quando eu estou perto de uma situação de perigo, quando eu estou me ligando em algo que é negativo, e o orar, que é justamente ressintonizar com a coisa mais alta, né? Então, a prece é outro recurso fenomenal para a gente, né? De que a gente possa estar em contato com esses espíritos que estão próximos, mas que se a gente não fizer a nossa parte, não tem ligação, né? Então, a gente precisa se sintonizar com esse mais alto. E lembrar que, por exemplo, coisas como o culto do lar também é algo que ajuda muito na higiene do ambiente espiritual da nossa casa, né? Ou seja, na medida que a gente tem uma prática, obviamente que ali a gente está atraindo e tendo concurso dos espíritos, dos bons espíritos, né? Falando de Chico, também, de novo, a gente sempre cita Chico, eu já não sei se é lenda ou se é verdade. Mas ele conta uma vez que uma pessoa estava com problemas e aí ele falou, recomendou, faça o evangelho no lar, né, uma vez por semana, né? E a pessoa começou. Aí passou um tempo, voltou, olha, Chico, estou fazendo, mas não está adiantando. Aí o Chico falou, então faz o seguinte, faz o evangelho todo dia. Aí a pessoa, né, engoliu seco, foi, voltou, começou a fazer o evangelho todo dia. Não deu um tempo, ela voltou e disse, olha, Chico, realmente estou fazendo, mas não está adiantando. Então, minha filha, faz agora de hora em hora. Aí a pessoa não aguentou mais, falou, Chico, de hora em hora eu não aguento, né? Mas o espírito obsessor também não vai aguentar, né? Assim, de hora em hora já é cercar de todo jeito, né? Mas o de hora em hora é assim, é a todo momento, né? Porque a gente tem que estar nesse buscar, né? Elevar esse padrão sempre que possível, né? Então, eu acho que nós temos no Pai Nosso né, vários passagens interessantes, mas uma tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, quando Jesus diz, né, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, de que mal é esse que ele está falando? O que vocês acham? Da influência. Pode ser. Mas que outras possibilidades teria para esse mal? Acho que é o nosso pensamento. Nossa má conduta. A nossa má conduta, o nosso mau pensamento. Podemos interpretar das duas maneiras, né? Mas Jussara estava falando, né? Eu doutrino mais a mim do que ao outro, né? Então, na verdade, o mal que a gente tem que se livrar é o mal que ainda está dentro de nós, né? Porque se a gente livra desse mal, o de fora não atinge. O simplesmente afastar o mal de fora não significa que internamente a gente mudou, melhorou, né? Então, não é desse mal que a gente tem que ter medo, a gente tem que ter daquilo que a gente ainda é falho. A tentação é a nossa fraqueza, né? É onde a gente ainda é fraco, né? E não nos deixeis cair em tentação, não nos deixa falhar, né? Não nos deixe fraquejar, né? Então, que essa fraqueza que eu tenha, eu consiga superar, né? Eu acho que essa
Pelo menos é assim que eu leio essa passagem, né? Mas é isso, gente. E talvez uma das coisas mais difíceis, mas mais importantes, é o perdão, né? O perdão é realmente o que nos livra desse calabouço, né? Desse poço, né? Negro e profundo que muitas vezes a gente se coloca, né? E carrega, às vezes, essas questões, esses conflitos através de muitas encarnações até, né? Então, escolher o bem é escolher a liberdade, né? É escolher o não estar preso, né? Aquilo que é ruim. Né? E esses são os processos que muitas vezes as influências dos espíritos podem evoluir para coisas mais patológicas, né? Do que só uma sugestão, né? Mas é a própria obsessão ou coisas desse tipo, né? É importantíssimo, né? A gente exercitar esse perdão, né? Então, como Jesus nos disse, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto é tempo, né? Enquanto estão a caminho, né? Enquanto estamos aqui encarnados, né? Porque depois que o outro desencarnou, aí, né? Tem sempre aquela cena do faroeste que eu me lembro, né? Para quem já tem uma idade, né? Aquele fim de tarde, aparece o mocinho de um lado da cidade, o bandido do lado da outra, eles vêm caminhando, né? Todo mundo se esconde porque vai voar bala, né? E aí cada um saca a arma e o bandido cai no chão, né? Porque o mocinho sempre ganha. Aí o mocinho monta no cavalo e sai, né? Andando assim em direção ao pôr do sol, né? E aí tem aquele final lá, né? The End, né? The End em Hollywood, porque no mundo espiritual é to be continued, porque o bandido acabou de se levantar do chão, montou na garupa do mocinho e vai obsediar o mocinho o resto da vida, né? E isso a gente não, né, não se dá conta, né? No fundo, o mal não é para ser destruído, né? O mal é para ser redimido, né? Para ser reconquistado, né? E até que os dois aprendam a se amar, né? Vão estar junto ali se esgoelando. Mas, gente, alguma outra questão sobre a influência dos espíritos? Vocês gostariam de fazer? Ou comentário? Jorge, uma coisa que eu acho que eu tenho assim convicção comigo, que é influência do plano espiritual, são aqueles problemas antes de deitar que são insolúveis para mim, e no outro dia eu acordo, eles estão resolvidos. É verdade. Nada como consultar o travesseiro, né? Sim, sim. Né? Muitas vezes isso acontece mesmo, né? E assim, dormir sobre o problema, que também é outra expressão, né? Sem dúvida, o plano espiritual está ali para nos, se a gente tiver, óbvio, à disposição também, né? Para nos auxiliar. Trazer uma intuição, um insight. Sim. É verdade. É muito comum. É verdade. Alguém mais tem essa experiência? Ai, sempre. A ansiedade da gente não deixa a gente quer resolver na hora, né? E aí eu acho que tem lá o diabinho. Resolve, vai logo, faz logo, tira da frente, né? Mas aí quando eu não sei, isso é explicável, porque quando você dorme, né? Você não sei, você meio que desliga, você não a gente não está com intenção nenhuma quando você está dormindo, tá? Será? Então, não sei. O espírito continua ativo. Continua ativo. Continua ativo. As questões que estão preocupando o espírito continuam lá.
Continua do mesmo jeito. Desativado é o corpo. Mas o espírito está vivinho da Silva, né? Então ele vai nos lugares e vai atraí-lo para os lugares que ele tem interesse. Então, se o interesse dele, se a vida mental da pessoa é em torno de vícios, sexo, o que for, é para isso que ele vai, né? Uhum. Mas se a vida mental dele é saudável, equilibrado, bom, eu tenho uma questão, né? Na hora de deitar eu faço uma oração, peço ajuda dos espíritos. Se lamento, ele vai receber essa ajuda. Ele recebe essa vibração e aí no outro dia tudo se resolve. Então, assim, não a prece é importante antes de dormir, mas e ela nos coloca num lugar espiritualmente bom, mas a gente viveu um dia inteiro, né? Então a gente é mais ou menos o que a gente viveu o dia inteiro, né? Então tem aquela história do diga-me com quem andas e te direi quem és. Também tem o contrário, diga-me quem és que eu direi com quem andas. Então, né, o que a gente está cultivando, né? Onde a gente está gastando o nosso tempo, o que a gente está lendo, o que a gente está vendo na televisão, né? Do que a gente comenta com as pessoas, o que nos preocupa. Isso tudo é a vida mental, né? E tem gente que curte o que a gente pensa, né? Então, seja o que for. Né? Seja o que for. É isso aí. Acho que talvez mais para frente a gente fale um pouco, mas o pensamento no mundo espiritual tem forma, né? Então, aquilo que a gente está pensando, ele vai criando, né? Ele vai se anunciando, né? Para os espíritos. Então, fica muito fácil de ser reconhecido. Paulo, que tem uma carta, né, que ele escreve para os hebreus, que fala assim, né? Uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, a gente nunca está sozinho. É isso que a gente aprende com a doutrina. A gente sempre está rodeado de espíritos, que tem a ver com a nossa sintonia, né? Então, vamos nos livrar daquilo que nos atrapalha, que não nos convém, né? Aquilo que tem a ver com o mal, né? E ao contrário, vamos correr atrás do que nos faz bem. Então, estaremos rodeados de uma nuvem de testemunhas positiva, né? Nos ajudando, né? Então, é isso. Mas, viu, Jorge, aproveitando uma vez, ouvindo essas palestras que a gente pega por acaso, quando você está passando no dial do rádio, né? Então, estava um pastor protestante fazendo um comunicado, né? Nessas palestras, isso faz muitos anos já. Então, no meio da palestra dele, ele exortava, mas para os seguidores, para os evangélicos, né? Quem é o seu Deus? Então, é uma questão que a gente deve estar muito atento. Isso aí caiu na minha cabeça de uma maneira fabulosa, realmente, porque às vezes nós seguimos certos deuses aí, principalmente nos tempos atuais, a gente vê esse futebol, como é que está a coisa. Então, a briga que existe, nenhum time de futebol quer perder, não. É uma coisa absurda a mesma competição, né? Então, isso me caiu de uma tal maneira, há muitos anos atrás aí, que hoje eu faço essas comparações, realmente, né? A gente precisa ficar muito atento nessas coisas. Quem são os nossos deuses atuais? Será que é Jesus mesmo? Uhum. Será que aquele que está dando os nossos protetores? Desculpe, minha voz de vez em quando fica horrível, né? Eu estou fazendo até um tratamento. Mas quem são os nossos deuses? Quem é a nossa maior preocupação de vida? Mas a nossa maior motivação de vida e de maneira que nós possamos seguir com segurança. Quem é? Quem é esse? Isso é muito importante. Agora, outra coisa que eu queria pedir para você, João, antes de tempo, como nós temos mais tempo na aula, é dar uma explicação para o pessoal, a respeito como é que os pensamentos se transmitem, certo? Está na aula, faz parte da aula também. Faz aquela comparação com os sons que se transmitem no mundo material e os pensamentos na parte espiritual. Você pode colocar a parte depois, né? Desculpe minha voz, fica horrível, hein?
Não, eu acho que até o Gilberto tocou nisso, né? O pensamento ele se propaga dentro do fluido universal, né? Da mesma maneira que o som, a palavra, no ar, né? Então, isso é a comparação que os espíritos nos trazem para mostrar de que maneira o pensamento se transmite de um espírito para o outro, né? E no universo, né? O texto mesmo coloca, né? Que emitindo um pensamento, ele pode chegar a um espírito que eventualmente você já possa ter tido contato e que ele agora esteja em outra galáxia, em outra orbe, e não há barreira para isso, né? Diferente do som, que tem que ter o ar, né? Pelo lado físico, e eu pensava, o fluido universal tem essa universal. Grandiosidade, né? É uma analogia, né? Mas com essas devidas considerações, né? O pensamento é a atividade do espírito, né? Penso, logo existo, né? A gente sabe que existe como espírito porque pensa, né? E pensar é uma força criadora, né, do universo, né? Se a gente pensar, né, considerar tudo que existe materialmente que o homem fez, né, que seja um computador, que seja uma caneta, que seja uma parede, alguém pensou aquilo, né? E é interessante ver que mesmo no mundo que a gente vive, o pensamento também se concretiza, né? Só que a gente precisa das mãos para fazer isso. No mundo espiritual não precisa. Você pensou, já foi, né? Então, óbvio que dependendo do nível de evolução do espírito, o poder é diferenciado, né? Mas a gente cria, né? Às vezes que eu, por exemplo, tive contato com alguma coisa muito agressiva, eu não sei a experiência de vocês, mas você sente, né? Você sente aquilo ali quase como algo denso e forte, né? E desagradável, obviamente, porque é agressivo, né? Mas tem uma substância, Uma né? energia material quase, né? De É uma energia, tamanha densidade. a densidade que né? Até dói, a gente fica mal, né? Da mesma maneira que quando você está numa situação de compreensão, de aceitação, de amor, né? Que você sente aquilo, né? Te envolver, te acolher, né? Então a gente começa a perceber que não é só uma questão química, né? Aquilo ali tá operando em nós, né? Então é isso, né? Se a gente tem o pensamento no bem, a gente está mais protegido das coisas ruins, né? Se a gente não está, né, se vigiando, se a gente não está se sintonizando, orando, né, a gente fica mais suscetível, né, a essas outras influências, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? E o espírito, né, situando talvez os mais materializados, eles se comunicam por pensamento, né? Tudo é telepático, né? A gente vê as histórias de André Luiz, né? Ele falou, puxa, antes mesmo eu já estava pensando e fulano já começou a me responder, né? Quer dizer, porque ele mostra que o outro já estava captando o pensamento, né? Que ele estava formulando a pergunta, né? Então, é assim. Muito bom. Bom, gente, acho que essa é a mensagem, né? Então, os espíritos se comunicam com a gente, nos influenciam, e a gente precisa saber disso, né? Você já imaginou? Antes de Louis Pasteur, a gente não sabia das coisas dos germes, né, das bactérias, nem nada, né? A gente se sujava, botava a mão suja na boca, né, não fazia asepsia de nada, e a vida que segue, né? Depois que a gente soube disso, né, a gente meio que se disciplinou, né? Mas a humanidade ainda não tem a noção exata dessa questão mental, né? Algo que a gente tem esse privilégio de saber. Mas
fundamental cuidar do pensamento. Acho que na experiência aí, esclarecendo espíritos e tal, a gente vê o quanto dos problemas são invigilância e desequilíbrio, né, do pensamento. Um parágrafo, Jorge, que me chamou a atenção aqui, já mais para o final, que eu já tinha comentado, mas eu grifei bem aqui no texto, que o texto coloca, né? Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. Que é o ponto que eu estava dizendo. Bom, eu sou imperfeito, natural que eu vou ficar só sob a influência dos imperfeitos. E o texto continua, né? O que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos, né? Então, me chamou a atenção essa também a grandiosidade, né, da criação, de ter esse mecanismo, né? Porque a gente tem uma tendência a sempre falar, puxa, o mundo tem que logo ficar bom para a gente viver só num mundo que não tenha expiação e provas, mas na verdade essa imperfeição ela é necessária, primeiro pela nossa imperfeição, segundo porque é com ela que a gente vê, né, o contraponto, né? O contraponto que nos ajuda a ir adiante, né? Jesus mesmo falou, né? Ai daqueles que causarem um escândalo, mas o escândalo é necessário. Né? Isso ainda é a nossa condição de provas e expiações, né? A gente está em contato com o mal, até porque nós também estamos próximos, né? Mas é isso que nos dá o discernimento, né? Para poder começar a distinguir o que é bom, o que é mal. É verdade. Mas é isso que você lembrou, a gente não está largado a mercê, né, a mercê do mal, né? Sem dúvida, sem dúvida. No final é uma escolha nossa, né? Se a gente vai ceder ao anjinho bom ou ao diabinho, né? Que está aqui do lado. Uma outra coisa interessante que talvez não tenha passado, tem a ver com esse capítulo no Livro dos Espíritos, é assim, né? Então, muitas vezes ele diz assim, geralmente os pensamentos próprios são os que nos acodem em primeiro lugar. Mas uma vez que você tem o seu pensamento, aí você já cria o anúncio, né? E aí, quando um pensamento vos é sugerido, é o que o Fernando falou, você tem a impressão que alguém vos fala. É como se alguém estivesse conversando com você. Então, talvez a gente poder ir se percebendo nisso, né? Normalmente, o primeiro pensamento é o nosso, e o pensamento que é sugerido vem como se fosse alguém nos falando. A gente já pode ter isso como E se o que falarem não é coisa boa, pode ter certeza que o espírito que está ali não é bom. Pode servir para a gente como um teste, né? Como uma prova para saber se a gente vai optar pelo lado do bem ou o lado do mal, né? Lado do mal, isso aí a todo momento é uma escolha. Porque senão, se você nunca é testado, você não sabe se você está melhorando, se você está evoluindo. Sem dúvida. Não é? É a história lá, né? Você vai na academia de ginástica, não tem um monte de pena, né? Não tem um monte de tecido de cera, tem um monte de peso, né? Que é para você fazer força, né? Aí você fica forte. Né? É isso aí. No pain, no gain. No pain, no gain, né? Como dizem os americanos. Mas, gente, eu acho que cobrimos aí todos os pontos do roteiro. Óbvio que se ficar alguma pergunta, algum comentário, vocês fiquem à vontade. Senão a gente pode caminhar para a prece final. Vamos lá. Quem que está assim, bem inspirado para fazer a prece? Olha, antes de fazer a prece final, bom, se bem que hoje nós podemos até aproveitar um pouco mais o tempo, né? Deu 1 hora, mas poderíamos ter mais.
Mas eu estou surpreso realmente com a participação de vocês hoje. Foi extraordinária, viu? Senão que a coisa... Eu vou pedir para o Jorge até, Jorge, eu acho que vocês precisam fazer um tempinho um pouco maior na sala de aula, quem sabe 15 minutos, mesmo porque nós temos aí mais tempo agora, né? Eu acho que essa participação na sala, em cada uma das classes, foi muito, muito importante. Dessa participação é que surgiram respostas aí magníficas, entendeu? Eu acho que vamos pensar nisso aí, né, Jorge? Uhum. Quem sabe passar de 10 para 15 minutos. Concorda? O que vocês acham da sala das classes aí? O pessoal gosta da conversa, Pode ser. mas hoje é bom, porque sempre falta tempo. Então, eu acho que foi muito bom. Eu fiquei surpreso hoje, realmente, com a participação de vocês, viu? É isso aí. Eu acho que leram subsídios e conversaram bem, né? É isso aí, vem bastante coisa boa. Exatamente. É isso aí. O pessoal vai se soltando, Jorge. Ah, mas isso para mim eles já se soltaram, ó. Muito tempo. É isso aí. É isso aí, gente. Não, isso aqui eu acho que o que o Marco Antônio está dizendo é nosso, né? Então, assim, é o nosso espaço de aprofundamento. Acho que é sempre importante a gente não só trazer a nossa opinião e experiência, mas consultar e procurar saber o que Kardec nos legou, né? Porque acho que essa é a orientação, né? Que a gente possa estar com uma visão de mundo, né? Um critério, né? Que está bem fundamentado para todas as coisas. E nós, é isso aí, gente. Eu acho assim, sinceramente, não tem nenhuma obrigação da gente cumprir 1h30 necessariamente. Eu acho que a gente já conversou bastante, então eu acho que estando bem conversado, acho que alcançamos nosso objetivo, né? Só com duas alunas, viu, Jorge, que até o Edson estava me perguntando, duas pessoas que ficaram de voltar, que é a Elis, hoje eu não vejo, Elis Sanches, e a Gilmara, que o Edson perguntou se ela ia voltar, que a Gilmara deveria voltar, mas eu acho que perdeu o horário hoje, provavelmente, né? Quem voltou foi o Emerson, né? Muito bom. Feliz de receber de volta. Podemos partir para a oração, então? Sim. Edson, você estava nos ajudando aqui a encontrar um inspirado. Quem está inspirado, gente? Eu faço, Edson. Eu tinha certeza que você ia falar. Eu tinha certeza. Eu estava olhando aqui para você. Você está perigoso. Você já. Eu estava olhando para você. Mãos então, à obra. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, respirar, agradecer imensamente essa oportunidade desse grande aprendizado, dessas trocas de experiências, a oportunidade de estarmos cada vez nos conhecendo mais, nos aprofundando nesses ensinamentos que nos trazem uma vida cheia de amor, de equilíbrio, de paz, de harmonia, de entendimento. E nos propor a cada vez mais estarmos mais conscientes dos nossos propósitos de vida. Que cada um de nós possa sempre estar fazendo a melhor escolha. E assim, Pai, agradecido por mais esses momentos, pedindo que nos acompanhe no decorrer desta semana. Vamos
colocar a prece que você nos ensinou, com o coração aberto e com o propósito de praticá-la. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, do mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa semana para vocês. Tchau. Tá bom. Beijo para todos. Tchau.